Fique por dentro de tudo sobre Brasil e Estados Unidos na final do futebol feminino em Paris. Olá, pessoal! Começando mais um Raio X, eu sou Celso Shigami, estou aqui com Fred Figueroa e o maestro Cássio Zirpoli. Nós somos o 45 Minutos nessa parceria com o Game Arena. Viva o jogo! A gente segue a nossa cobertura olímpica, chegando em mais um momento decisivo e um momento histórico, independentemente do resultado. Afinal de contas, agora a gente vai se debruçar sobre a decisão do futebol feminino. Brasil e Estados Unidos, frente a frente mais uma vez. Portanto, Fred, acho que dá para garantir que a história, a gente vai poder acompanhar ela sendo escrita aí nos 90 minutos e mais, sabe-se lá quantos acréscimos desse jogo, né? Celso, como você bem trouxe nessa abertura, independentemente do que aconteça nessa grande final, no estádio Parc des Princes, um estádio histórico, né, de Paris, não é mais o principal estádio desde a Copa do Mundo de 1998, mas é um estádio emblemático, um dos grandes palcos do futebol europeu. E a gente vai ter uma reedição de duas finais olímpicas, mas fundamentalmente a gente tem um passo que o Brasil volta a dar na categoria inesperado. O Brasil chegou em Paris desacreditado no futebol feminino e com todos os motivos para isso, tá? Na Copa do Mundo, o Brasil sequer passou da fase de grupo, o que consideramos um vexame histórico e também um grande contrassenso. Afinal, os resultados da seleção feminina passaram a vir na contramão da estruturação da modalidade no nosso país. Na popularização dos campeonatos locais, Campeonato Paulista, Campeonato Carioca já começa a ter, né, uma dimensão maior, você começa a ter mais interesse. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, TV Globo transmitindo esses jogos ao vivo, Libertadores feminina ganhando espaço. A gente viu grandes torcidas mobilizadas na A2 do Campeonato Brasileiro, na A3 a gente já chegam as notícias. O que antes acontecia muito longe do alcance dos olhos da grande mídia, de todo mundo, hoje já é muito mais palpável. Não por acaso o Brasil vai ser a sede da próxima Copa do Mundo. Mas na contramão desse aumento de exposição, desse aumento de investimento, de patrocínio, de estrutura, a seleção parou de trazer resultados. Talvez por uma transição. Talvez por uma transição tardia. Mas de forma muito inesperada. E talvez por isso heróica e apaixonante, o Brasil derruba duas das grandes seleções do mundo, a França e a Espanha, mas fundamentalmente... Grandes roteiros, né? Exatamente, mas fundamentalmente a grande seleção do mundo na atualidade, a campeã do mundo, a Espanha, que há anos vem tendo suas jogadoras escolhidas como as melhores do mundo. E o Brasil faz um 4-2 histórico na Espanha, um jogo de enorme repercussão, e se coloca como, naturalmente, um franco atirador nessa final contra o país mais tradicional no futebol feminino. Tá? Vamos debater vários temas sobre essa partida, sobre a história desse confronto, mas talvez a transição que o Brasil tem arrastado aí ao longo dos últimos anos e feito de forma muito lenta, e talvez essa lentidão, esse excesso de cuidado, essa dificuldade de aceitar uma troca de gerações e até de queda de resultados por isso, acabou talvez tendo uma aceleração nessa Olimpíada e mudado quase que imediatamente a face desse time. A gente vai debater mais isso aqui ao longo do programa. Bom, maestro, queria também que você trouxesse a sua primeira análise aí. Celso, esse jogo
É o maior jogo do futebol brasileiro nos últimos tempos. Antes de falar rapidamente disso, eu queria só completar o que o Fred falou em relação ao Campeonato Brasileiro, que essa mudança está sendo tão curiosa que quando a gente gravou esse vídeo já tinha acabado a segunda divisão e a terceira divisão. E o campeão da segunda divisão foi o Bahia e o da terceira divisão foi o Vasco. E há algum tempo, e há alguns anos, esses clubes com esse nome não disputavam o Campeonato Brasileiro. Então, assim, veja, o Vasco foi o campeão da terceira divisão. Não é que o Vasco caiu para a terceira divisão, não. É que o Vasco fez um departamento de futebol e agora está começando da terceira divisão. Ou seja, que outros grandes clubes possam, muitos deles já têm departamento feminino, e quanto mais tiverem, eu acho que vai ser uma parte muito importante do processo. Sobre a seleção brasileira contra os Estados Unidos, esse jogo que a gente já viu tantas vezes, muitas vezes de forma indigesta, mas essa vez eu tenho uma tranquilidade maior para essa partida. Em 2004 e 2008, o Brasil via ali o surgimento de um fenômeno. Marta tinha 18 anos na final de 2004. Era um fenômeno, mas, por exemplo, o time tinha Cristiane, que era um pouquinho mais velha que ela, mas tinha outros jogadores como Pretinha, por exemplo, que era um nome muito mais, já era um nome nacional no futebol brasileiro. E ali havia uma expectativa de ter... O Brasil nunca ter sido campeão olímpico de futebol, né? Então, assim, nem masculino nem feminino. Então, havia aquela expectativa. Em 2008, a gente vai detalhar isso mais para frente, mas em 2008, Marta já era a melhor do mundo e já tinha a Copa do Mundo. Era um outro momento. Assim, embora o futebol hoje seja mais organizado, o futebol brasileiro ainda está muito longe do ideal, mas como a gente falou aqui, o Fred já citou que já tem 3 divisões, os grandes clubes já participam. A estrutura é muito melhor, a estrutura do futebol brasileiro, a organização é muito maior do que aquele momento, mas como seleção, aquele momento era muito maior. E acabou dando casca para a torcida, né? Porque aquilo foi 2004, aí tem a Copa do Mundo 2007, em 2008, tem a frustração recente da Copa do Mundo 23, não passou nem da primeira fase. E a primeira fase da Olimpíada de 24, ela começa sendo a continuidade da Copa do Mundo do ano passado. O grupo era muito difícil, contra a Espanha, atual campeã mundial, contra o Japão, que já ganhou a Copa do Mundo, que no século XXI, coisa que o Brasil não ganhou a Copa em nenhum momento, mas o Japão ganhou a Copa no século XXI já. E tinha a Nigéria. Aí vence a Nigéria e depois perde os 2 jogos seguintes, de uma virada incrível, sofre uma virada incrível para o Japão e perde de uma forma com um time misto da Espanha, e passa ali no saldo de gols, e todo mundo, inclusive a gente, assim, todo mundo meio que, quando a CBF colocou ali o classificadas, foi quase uma piada nas redes sociais, da forma como o Brasil classificou para as quartas. Não sei se vocês se recordam, quando o Brasil classificou para as quartas de final, e assim, até a gente que cobre estava dizendo que era uma classificação culposa, naquela brincadeira que começou a existir um pouco com acessos da Série B, que o cara perde muito isso, e só porque tem que subir 4, mesmo que não seja uma grande campanha. Mas aí vem a campanha do Brasil, realmente é a partir do jogo da França. É a partir do jogo da França. Aquela primeira fase, para mim, é uma continuidade da Copa do Mundo ano passado. É dizer, meu amigo, vai ser realmente difícil. Trocou o treinador, tá lá a base, o futebol muito mais ou menos, a falta de competitividade e organização, mas futebol permite uma situação, uns cenários onde a gente pode debater aqui 1 hora, 2 horas, assim. Pode até imaginar vários cenários, mas a explicação mesmo, ela de vez em quando, ela não tem, simplesmente acontece. O nível de competitividade que o Brasil entregou nas quartas de final e na semifinal, e antes de qualquer debate que se é com ou sem Marta, porque em vários outros jogos da uma fase, Marta também não jogou, tá? Assim, essa discussão é válida, mas assim, muitos ela jogou, mas muitos ela também não jogou. Mas o nível, aquele ali, há quanto tempo não se viu o Brasil jogar daquela forma? E por isso que eu acho que deu uma leveza. Os Estados Unidos agora, ali, os Estados Unidos já era forte, mas de lá para cá virou o supra-sumo do futebol feminino. Essa é a 8ª edição olímpica do torneio feminino. O torneio feminino nas Olimpíadas. Os Estados Unidos disputou as finais das 5 primeiras edições, com 4 títulos. Aí ficou 2 vezes de fora e volta agora para a 6ª final, ou seja, 6 finais e 8 edições. De lá para cá, os Estados Unidos só fez crescer. Ganhou a Copa do Mundo, virou tetracampeão do mundo. É tetracampeão mundial, tetracampeão olímpico, e o Brasil ainda busca a sua primeira grande conquista, a Olimpíada ou a Copa do Mundo. Isso faz com que, dessa vez, pelo menos na minha opinião, que dessa vez a final olímpica de 24, vai ser, é óbvio que todo mundo vai querer ganhar, que vai ser massa, que seria uma grande vitória, mas pelo menos para mim é uma leveza de que o outro lado historicamente é muito favorito. Já fez muita coisa para achar, não, essa vez é nossa. Há um favoritismo muito grande. Mas para o Brasil,
o que o Brasil já fez, para mim, já ganhou a edição. Porque eu tenho uma preocupação muito grande, vou torcer demais para o ouro, e acho que é bem possível. O meu ponto não é esse, meu ponto é o seguinte: o Brasil foi eleito recentemente, como o Fred também já falou, como vocês dois falaram, para ser sede da Copa do Mundo 2027. E assim, na hora que o Brasil vai receber a Copa do Mundo, vai receber em sua pior fase essa campanha, e aí é que eu finalizo essa primeira parte. Independentemente do resultado da final, eu vou pegar o que o Brasil fez contra a França, uma entrega gigantesca para conseguir aquele gol no fim, e a paliza, como os espanhóis costumam falar, espanhóis e argentinos, a paliza a expressão que eles usam, que o Brasil deu na Espanha, na semifinal, mostra que o Brasil tem uma condição uma condição boa de fazer uma Copa do Mundo de 27. E eu tinha preocupação de que estava caminhando para não ter. Do jeito que vinha o futebol feminino, vinha regredindo, eu disse, o Brasil vai receber a Copa do Mundo e vai ser com um time sem condição. E o que eu vi contra a França e contra a Espanha, independentemente do que aconteça contra os Estados Unidos, me deu a esperança de que tem condição. E que contra os Estados Unidos, é que essa leveza seja incorporada pela seleção, para que, de repente, sem uma carga de pressão, como aconteceu em outras oportunidades, contra os Estados Unidos, sobretudo, que possa aí, finalmente, conseguir o título de primeira linha que essa seleção merece. Já bateu na trave muitas vezes, já teve... a Argentina não teve o cara melhor do mundo, Messi não sei quantas vezes para ganhar a Copa do Mundo, mas Marta já foi 6, assim, também. Assim, como é que você tem o melhor do mundo tantas vezes? Os argentinos tinham essa percepção, tinham esse questionamento, né? Como é que a gente tem o melhor do mundo por tantos anos e isso não consegue ser transformado em um título? É o que acontece com o Brasil. Talvez, finalmente, assim como aconteceu no Catar, na Copa do Mundo com o Messi, isso possa acontecer com o Brasil na final na França da Olimpíada. E esses dois resultados gigantescos que o Brasil teve, eliminando a França dentro da França, né, numa atmosfera alucinante de Olimpíada, né, de nacionalismo, de torcida completamente abraçada com a seleção francesa, e tudo que aconteceu dentro de campo, a arbitragem péssima, deixando inclusive jogadas violentas da França passarem ilesas, né, de qualquer punição, desde o começo do jogo, e culminando com aqueles quase 19 minutos, né, de acréscimos, né, 15 oficiais e mais quase 4 em que a árbitra norte-americana foi esticando. E a grande atuação, muito inteligente e muito precisa contra a Espanha, sem tentar jogar mais futebol do que a Espanha, de toque de bola, de construção de jogada, porque hoje o Brasil não tem esse teto de grande atuação individual e coletiva para se comparar com as melhores seleções do mundo jogando um futebol espetáculo, digamos assim, um futebol arte, mas o Brasil encontrou uma forma de ser competitivo. E aí é que eu quero destacar. A gente vai passar pelas odds do jogo, a gente vai passar por tudo isso. Mas é claro que o Brasil não é favorito. É óbvio que o Brasil não é favorito. Basta a gente ver os placares que estão na tela das campanhas de cada seleção. O Brasil perdeu 2 jogos. Tá? O Brasil fez 7 gols e sofreu 6. Os Estados Unidos venceram suas 5 partidas. Sofreram 2 gols. Fizeram 11. Tá? Tiveram um caminho muito menos tenso, dramático do que o Brasil teve. Porém, tem algo aqui que esses números escondem. Se o Brasil, de forma muito competitiva, enfrentando acréscimos gigantescos das arbitragens, o Brasil conseguiu 2 vitórias sobre França e sobre Espanha, essas 2 vitórias dos Estados Unidos nas quartas e na semi, elas foram na prorrogação, tá? Ou seja, os Estados Unidos teve dificuldade real contra Japão e contra a Alemanha, que são grandes seleções. São seleções, em tese, mais fortes que a seleção do Brasil. Em tese. Mas é só para mostrar que, por trás desses números, existe uma margem de equilíbrio. E o Brasil, Celso, já mostrou que essa seleção que está em Paris sabe utilizar essa margem de equilíbrio. Ela sabe qual é a brecha que o jogo dá. Se enfrentou Espanha
e meteu 4-2. Se enfrentou a França e venceu, dá para fazer o mesmo contra os Estados Unidos. Ainda que tenha sido de forma diferente, Fred. E eu destaco ainda que tem outra questão, né, que essas duas campanhas, expostas como estão aí só em números, elas não trazem, né? A gente primeiro tratar aí o jogo do Japão, né, como um golpe no estômago ali que você pode sair dos trilhos. Isso. Né? Ainda tem esse detalhe que a gente não trouxe, né? O Brasil venceu o Japão até o apagar das luzes. Eu acho que saiu dos trilhos, tá? Assim, na verdade, eu acho que realmente saiu. A partida do Brasil contra a Espanha foi horrorosa. O primeiro jogo contra a Espanha, né? Contra os reservas da Espanha. As reservas da Espanha. E aí eu acho que esse outro jogo, onde, como o Mestre adiantou, o Brasil estava fora dos trilhos, saiu tanto que perdeu, inclusive, a sua grande referência, né? Numa jogada individual ali de Marta, que tirou ela de 2 jogos. E, como o Fred pontuou, e nós que temos acompanhado aí, fizemos reacts desses jogos no nosso canal, no 45 minutos, nós testemunhamos, primeiro contra a França, sob um formato, sob uma história de jogo, e depois contra a Espanha, com outro formato, com outra história de jogo, onde, como o Fred destacou, o Brasil não tentou ser melhor com a Espanha, melhor que a Espanha ali dentro da proposta do jogo que a Espanha vem amadurecendo há tantos anos, com futebol masculino, vindo para o futebol feminino, toque de bola, envolvimento, coordenação de linhas, movimentos muito bem e a Espanha de fato faz ali. Isso, né? Da base, exato, da seleção masculina, exato, da seleção feminina, tenta construir a mesma forma de jogar. Essa filosofia, né? Essa cultura. E o futebol espanhol tem um DNA muito, muito fácil de perceber. Perfeito. E antes de entrar nesse slide, mas já fazendo essa transição, aqueles números, aquela campanha, ela esconde que esse Brasil que vence a França e vence a Espanha, ele é um outro Brasil. Ele é o Brasil sem Marta. Ele é o Brasil sem a grande responsável pelo futebol feminino estar no estágio que Fred e Cássio descreveram aqui dentro dos nossos clubes. Deixou de ser um peso, uma obrigação que os clubes não abraçavam ou que tinham que abraçar por força de regulamento. Por força de contrato, né, Celso? Da pior forma possível. Exatamente. Que as torcidas não abraçavam direito para ser algo que obriga o Vasco a criar um departamento de futebol feminino para começar ali, como o Cássio falou, da Série C. Ela é uma das grandes responsáveis por isso. Talvez ela seja a principal responsável como personagem. Talvez o DNA do futebol feminino seja o DNA de Marta aí. Celso, de forma cronológica, a primeira competição nacional organizada pela CBF, tiveram outros torneios até com aval da CBF, de forma intermitente, mas de forma regular, organizado pela CBF, STJD, arbitragem, aquela coisa toda, foi a Copa do Brasil de 2008. Não, desculpa, a Copa do Brasil de 2007, ela começa em 2007. E ela começa no segundo semestre, porque o Brasil foi vice-campeão da Copa do Mundo. Quando o Brasil perdeu aquela Copa do Mundo, a CBF milionária que é, há quase 20 anos tendo superávit milionário aí, simplesmente ela não tinha mais. Como a CBF responderia? Diz, não temos um campeonato nacional. Como se não tem um campeonato nacional? Sua seleção acabou de ser vice-campeã do mundo. Então surge a Copa do Brasil, e que ela durou até 2016, se eu não me engano, e o Campeonato Brasileiro surge ali na década seguinte, 2013, e hoje já tem até a terceira divisão, mas assim, só para dizer, com o jeito que você estava falando, corroborando o que você estava falando, a Copa do Brasil da categoria surgiu, que foi o primeiro campeonato oficial, no ano em que o Brasil chegou à final da Copa do Mundo, e assim, é sintomático. Se você na hora que você diz que a Marta, é óbvio que tem a ver com Marta, foi ela que carregou aquela seleção para a final, então como é que não como tem a ver? Como fenômeno que é, né? E aí, esse Brasil contra a Espanha, ele não foi esse time que está em evolução, que é o ápice
de uma evolução de todas essas décadas, né? De todo esse tempo. Esse Brasil que enfrentou a Espanha foi melhor que a Espanha, encontrou a forma de jogar e aplicou a forma de jogar. Por quê? Porque o Brasil hoje pode se dar ao luxo de ter não só um fenômeno, ou alguns fenômenos, Marta, Cristiane, Formiga. O Brasil tem um time de jogadoras consistentes, profissionais, competitivas, que sabem o que fazer com a bola no pé. E foi isso que o Brasil colocou em campo contra a Espanha e engoliu a Espanha. A Espanha foi melhor que o Brasil em 2 momentos isolados, dos 10 aos 20 minutos do primeiro e do segundo tempo. E sempre em desvantagem no placar. E sempre desvantagem. Em alguns momentos, de vantagem de 2 gols, né? Ou Perfeito. 3 gols chegou a estar. Perfeito. Então, assim, o que a gente precisa entender por trás daqueles números e tentando traduzir para como esse Brasil vai entrar em campo é que Brasil é esse que vai enfrentar os Estados Unidos que a gente conhece. Os Estados Unidos, que é esse time consistente e que a gente viu também sofrer para chegar na final. Deixou suas brechas. Não deixou pedaços no caminho. Exatamente. Mas deixou portinhas abertas. Deixou brechas. Exatamente. Então a gente precisa saber que Brasil a gente vai ver em campo. Agora, aí a minha opinião é que a gente precisa ter nisso aqui um marco. A gente precisa ter nisso aqui a transição que a história nos reservou. Marta, a rainha, a melhor jogadora de todos os tempos, a grande referência do futebol nacional, ainda em atuação, ela pode ter um papel decisivo. Tem todas as ferramentas para isso nessa partida. O que eu acho que ela não tem é o fôlego necessário para entregar ao Brasil a competitividade que o Brasil precisa ter. Porque, como eu falei, Fred, e aí eu passo a bola para vocês aí também, para vocês darem opinião sobre como deve ir o Brasil aí para essa decisão. Talvez seja a hora de largar a mão de Marta, de as jogadoras do Brasil largarem a mão de Marta e terem em Marta uma grande referência que elas vão carregar para sempre e com quem elas podem contar ainda nesse jogo decisivo para determinado cenário da partida. Agora, eu acho que seria perigoso, sabe? Em vários aspectos. Em vários aspectos. Seria perigoso, Celso, em vários aspectos. Dentro do jogo e dentro do momento e do futuro próximo da seleção brasileira. Tá? Dentro do futuro próximo da seleção brasileira. Eu cheguei a passar por isso naquele meu primeiro comentário. O Brasil sofre por uma transição constrangida. Exato. Essa é a expressão, uma transição constrangida. Foi muito difícil Formiga parar de jogar. Foi muito difícil Cristiane não ser convocada. Ainda é notícia o fato de Cristiane não ser convocada para a Copa do Mundo. Agora, outra vez. E não colocar Marta em campo é como se você estivesse tirando a coroa de uma rainha. De verdade, voltando para os tempos medievais, para os reinos, é quase como fazer isso literalmente. É quase como uma traição. Por quê? Porque foi Marta que deu tudo à seleção brasileira feminina em sua ainda muito curta história. O futebol feminino estruturado, organizado, tem uma história ainda curta. Tá? Marta levou o Brasil nas costas. Por anos e anos, Copas e Copas, Olimpíadas e Olimpíadas, e falhou em algumas delas também. Como qualquer grande jogador ou jogadora de qualquer modalidade pode falhar. Perdeu um pênalti numa final de Copa do Mundo, que o Brasil poderia ter esse título que tanto falta, que tanto angustia, e que deixa tão subjetivo, às vezes, o debate de que tamanho Marta tem para o esporte brasileiro, para além do futebol. Qual é o tamanho de Marta? Em que degrau a gente coloca a Marta? Se ela não tem um título relevante, tem Pan-Americano e Sul-Americano.
Mas, poxa, como ela levou o Brasil a ser vice-campeão do mundo, a ser 2 vezes finalista olímpico, um país que não tinha campeonato brasileiro, que não tinha um torneio nacional de futebol, como o Cássio colocou aqui. Levou muito nas costas, pô. Levou demais, tá? Muito. E aí, Celso, essa imagem que está aqui ao nosso lado, ela tem um impacto assim brutal, que é a imagem de Marta chorando ao ser expulsa no último jogo da fase de grupos contra a Espanha. A expulsão dela deixou as brasileiras em choque, as espanholas em choque, e até o árbitro ficou meio atônito com a reação dela, de cair no choro aos prantos. Você vê a maior jogadora de todos os tempos, talvez encerrando sua carreira na seleção, com um pontapé na cabeça de uma adversária. E Celso, veja só. Todo mundo achou que aquele ali era o ponto final da carreira de Marta com a camisa da seleção brasileira em grandes competições. Porque se Marta esticar, ou se naquele momento ela ainda passasse pela cabeça que ela iria lutar contra esse final e esticar sua presença para a Copa do Mundo daqui a 3 anos, já ficou muito claro o quanto isso seria prejudicial para os novos passos do desenvolvimento do nosso futebol. Marta tem que entender que a missão dela está cumprida. Muito ela bem tem que entender, com muito bem cumprida. E que ela ainda tem muito a fazer. Na comissão técnica, como dirigente, como imagem que vai trazer investimentos, inspiração para meninas, rodar esse Brasil, tá? Ela ainda tem muito a oferecer. Pode oferecer, inclusive, muito ainda para esse jogo, porque você imagina, de repente, você olhar para o banco e ter uma Marta com quem você Pode acontecer, Celso. Pode acontecer. Num determinado recorte de jogo pode acontecer. Isso. Num determinado recorte de jogo. Mas eu nem sou tanto dessa ideia, tá? Porque, de fato, eu acho que ela está abaixo. Mas ela tem, por exemplo, a finalização melhor do que parte do time brasileiro. Então, ela pode ser, sim, uma arma. Mas não será essa imagem que vai ficar. Marta vai subir ao pódio. Mais uma vez. E eu tenho certeza que as jogadoras, Celso, se for ouro assim, eu não tenho nem como imaginar o tamanho da beleza e da grandiosidade que vão ser essas imagens. Assim, eu fico até um pouco emocionado de pensar nisso. Assim. Eu e você, inclusive, apontamos que seria a medalha mais espetacular que poderia acontecer para o Brasil. Mais bonita, né? A gente teve esse debate, né, nos nossos programas, no 45 Minutos. Ficou o debate entre essa medalha e uma eventual medalha que era hipotética. E essa também era, no final das contas, né? Mas exato, o futebol permite essas curvas, o basquete não permite. Que tamanho seria vencer os Estados Unidos? Seria uma medalha fantástica também. Mas eu chego a me emocionar em pensar o que pode acontecer. O tamanho. Essas meninas lutaram muito. E antes delas, a geração lutou mais ainda. Porque a geração de Marta, para trás de Formiga, de Cristiane, de Bárbara, elas penaram assim, com precariedades absolutas. Michael Jackson. Sim, Michael Jackson. Que aí puxando ainda mais, né? Até pro pré-Marta, Cássio, puxa. Não, essa que eu falei foi 3º lugar no Mundial lá em 99. Tinha sido 4º lugar na Olimpíada. A primeiro torneio feminino no futebol foi em 96. O Brasil ficou em 4º lugar. Perde a semifinal e depois perde para a Noruega na disputa pelo bronze. E aquilo já tinha sido um resultado assim, absurdo para aquele momento, e aquela geração ainda depois vai ter uma semifinal de Copa. Aí vem a de Marta, geração de Marta. Quando eu digo a geração de Marta, da primeira década da carreira dela, né? Porque a geração de Marta até hoje, ela continua jogando. Ela está atravessando as gerações, né? Mas aquela primeira década da carreira dela, e aquela geração é a geração onde o Brasil disputou o máximo que poderia ser disputado na categoria. Bateu na trave todas as vezes. E aí, Celso, é isso. O último capítulo de Marta não vai ser mais esse. Seja no banco, tá? E o banco, estar no banco, às vezes você vive o jogo. Quem não lembra a final da Euro, Cristiano Ronaldo se machucou no comecinho do jogo, foi pro banco, viveu ali
com intensidade aquela final, virou quase que o segundo treinador. São papéis que ali tem a diferença. Ali Cristiano Ronaldo tinha sido uma peça bem produtiva. Muito decisiva ainda, claro. Né? A comparação dessa Marta com o Cristiano Ronaldo seria o Cristiano Ronaldo dessa Eurocopa. Você está falando da liderança. Né? De 2024. Né? Mas eu só quero lembrar o seguinte, que às vezes, mesmo fora do banco, mesmo fora do campo de jogo, você tem imagens que entram para a história. E eu lembro, para mim está na história. O título de Portugal, Cristiano Ronaldo no banco ali sofrendo, tá na história. Tá na história. Chamando os caras para os pênaltis, tá na história. Aquilo ali é um capítulo, pô, do qual ele se orgulha muito, mesmo sem estar dentro de campo. E então, Celso, eu acho que... Curiosamente ou não, foi o primeiro título, foi o título de primeira linha da história de Portugal. Exatamente. E aí, Celso, eu acho que Arthur, treinador da seleção, que assumiu a seleção há pouco tempo, né? A seleção não conseguiu desenvolver com o Pia. Treinador brasileiro, um treinador da raiz do futebol feminino brasileiro. Exato. Não é um treinador que vem do futebol. Claro que ele deve ter trabalhado no futebol masculino em base, mas é um treinador da raiz. Né? Tipo, René Simões já tinha treinado a Jamaica na Copa do Mundo. Osvaldo Vadão já foi a vida toda trabalhando no futebol. Isso. Arthur Elias é da raiz do futebol feminino, de Campeonato Paulista, tudo aquilo que eu falei, Campeonato Paulista, Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, conhece as meninas, trabalhou, tem estratégias de futebol feminino para serem implantadas. Perfeito, Fred. Perfeito. O futebol feminino não é para emular o futebol masculino. Não é. Existem estratégias do futebol feminino, tá? E eu acho, Celso, que a forma como o Brasil ganha da Espanha e a repercussão deram a Arthur a tranquilidade para tomar essa decisão. Talvez tenha dado a Marta a tranquilidade também para ela entender que o objetivo mais importante, que vai ser muito difícil, com ou sem ela, vai ser muito difícil, mas o melhor caminho é começar de onde está dando certo. E não há dúvidas que o Brasil que enfrentou a Espanha é melhor do que o Brasil que enfrentou... Detalhe, o Brasil que eliminou a Espanha com as melhores jogadoras do mundo na atualidade em campo, as duas últimas eleitas pela FIFA como melhores do mundo em campo, é totalmente diferente do Brasil que tomou 2-0 das reservas da Espanha. Então, está muito claro qual é o caminho. Tá? O Brasil precisa ser de novo um time com marcação fortíssima, tentando a marcação alta. Não sei se os Estados Unidos apresentará os mesmos problemas na saída de bola da Espanha, mas se não encaixar a marcação alta, que traga a marcação baixa, mas o contra-ataque, o Brasil sabe os caminhos. O Brasil trouxe bolas em diagonal, explorando muito a velocidade de Ludmilla, de Gabi, de Jennifer, de Priscila. São essas meninas, Celso. É com elas que o Brasil vai, tá? E vai com Marta no coração, na alma, na camisa, na história, no DNA e no banco, tá? E no banco de reservas. Bom, mestre, ao longo das suas análises, você foi passeando também brevemente ali pela história do futebol feminino, coisa que a gente vai fazer mais a fundo em seguida, mas você dimensionou o tamanho de Marta, né? Já deu para a gente ter a noção do tamanho de Marta aí para esse futebol brasileiro, e por isso eu queria também a sua opinião para este jogo, para esta decisão. O Brasil deve ir com ou sem Marta? Celso, o Brasil, ele é como a gente vai até olhar as odds daqui a pouco, mas antes mesmo de olhar as odds, eu inclusive estou falando aqui sem saber as odds, mas o Brasil me parece um azarão nessa final. As campanhas mostram isso, o histórico entre Brasil e Espanha, Brasil e Estados Unidos, o histórico mostra isso, e o Brasil já teve times mais estruturados para pegar os Estados Unidos e mesmo assim perdeu. Das finais olímpicas, como também já venceu, a gente vai colocar já assim, também perdeu muito mais do que ganhou, infelizmente, né, na categoria feminina, mas também já ganhou alguns jogos importantes. Nessa situação, a campanha, quando começou lá, a campanha na França,
E lembrou, esse vai ser a primeira vez que o Brasil vai jogar em Paris, né? Só estava jogando só no interior, até no interior não, como se fosse, mas outras cidades assim, espalhadas pela França, de outras regiões, que chamar Marselha de interior deve ser mal, acho que o marcelês não deve gostar muito, não. Mas, foi por isso que eu recuei aqui. Eu acho que Nice mais ainda, inclusive. Exatamente. Chama o cara de Marselha de interior. Nada contra o interior, sou de lá, inclusive. Até porque são do litoral, né? Mas é tipo o Santos, sabe aquela lógica do Santos? O Santos é aquela, sempre fica ali, é difícil de definir Santos em relação à cidade de São Paulo. Exatamente isso. Marta participou dos gols, dos primeiros gols do Brasil. O gol contra a Nigéria, o gol que abre o placar contra o Japão, e tinha um modelo de jogo, tinha uma qualidade técnica que nem outra jogadora tem, e são os prós e contras. Então, esses prós, ela está aos 38 anos, é o que fez com que ela fosse convocada. Por exemplo, Cristiane acabou não sendo. Cristiane chegou a ser convocada para alguns amistosos, mas acabou fora da lista final. E nos últimos amistosos, que foram no Nordeste, Marta fez gols nesses jogos. Em Salvador, na Arena Pernambuco, na Fonte Nova em Salvador, na Arena Pernambuco, foram 2 jogos contra a Jamaica, foram os últimos amistosos antes disso. Então, Marta, ela justificou, ela já estava no grupo definido, e Cristiane, por exemplo, chegou a ter chance, mas acabou de fora. A qualidade técnica de Marta, ela foi convocada para essa Copa, e ela está lá, mas a contrapartida também existe e não dá para ignorar que ela existe. O desempenho que o Brasil teve contra a França e contra a Espanha poderia ter tido com Marta, mas possivelmente num jogo diferente. Aquele nível de transição que o Brasil teve com as atacantes, por exemplo, não tem uma meia atacante para ficar circulando a bola, para dar uma inversão de jogo, para dar um drible, quebrar uma linha, perder a bola, ter a experiência, tudo que Marta poderia fazer que outros jogadores não teriam. Mas a transição ofensiva que o Brasil teve, e foi um jogo inteiro assim, de bolas longas, bolas rápidas, 3 toques, tá se aproximando da Espanha, sobretudo a quantidade de vezes que a Espanha falhou na saída de bola, mas azar da Espanha naturalmente, e o Brasil explorou isso, que o Brasil poderia não ter explorado isso, porque o Brasil poderia estar simplesmente distante da área. O Brasil poderia estar simplesmente mais retraído ali no meio campo e não forçando lá na frente, porque para forçar você precisa de uma entrega física maior. Você precisa de uma recomposição. E nesse caso, por exemplo, Priscila perde um gol inacreditável contra a Espanha, tá? Priscila perde um gol inacreditável contra a Espanha. Mas ela participa do primeiro gol. Na verdade, ela já tinha participado do primeiro gol, que força a saída de bola da goleira espanhola, que bate na própria zagueira e entra. Participa depois do contra-ataque, ou seja, ela ainda quer ter perdido aquele gol, mas ela teve um outro ponto que talvez Marta não tivesse perdido, né? Mas poderia ter driblado o goleiro, ter feito qualquer coisa ali, em vez de bater para fora como Priscila fez. Mas o que Priscila também entregou na partida, talvez Marta não tivesse conseguido. E aí é uma questão de escolha. E é uma escolha. Eu tenho certeza que é uma escolha difícil para Arthur Elias. Mas, ao mesmo tempo, se ele disse, não, vou colocar Marta, e o jogo não funciona, é muito difícil você falar, pô, estava dando certo. Estava dando certo e é a melhor do mundo, é a maior da história, tudo bem, mas estava dando certo. Se você coloca e não funciona, aí você pode acionar Marta. Ninguém vai cobrar. Ninguém vai cobrar. Pô, mas não, como assim? Ninguém vai dizer isso. Ninguém vai dizer isso. Chegou aqui justamente porque estava dando certo. Infelizmente não deu agora. E na hora que não deu, acionei Marta. Na hora que não deu, Marta foi para o campo para nos ajudar e tal. Então, assim, até o jogo contra a França, Cássio, se Marta tivesse à disposição e ele não coloca Marta contra a Espanha, teria um ruído. Teria uma reação. Mas como foram 2 jogos... exatamente, muda só muito. Acho que a grande parte da nossa... diria, a imensa maioria da nossa audiência sabe, mas só para contextualizar, caso tenha passado batido, Marta foi expulsa e ela pegou 2 jogos de punição, coisa rara, inclusive em torneios tão curtos quanto uma Copa do Mundo, contra a Olimpíada. E o Brasil foi até surpreendido com a segunda punição. Ela tentou... a CBF recorreu ao Casca, Corte Arbitral do Esporte, mas não foi rechaçado o pedido brasileiro, o pedido da CBF. Então, Marta, há quem diga que levaram pro prédio errado ali. Sestário, tem uma bronca aí. O Jorge Sestário, que é um advogado clássico. Vai devagar. Não, mas até as 4 da tarde, vai devagar. Frescura, Fred. Então, Marta esteve suspensa nesses 2 jogos.
Ela não entrou contra a Espanha porque não podia entrar, estava suspensa. Então ela volta agora. A suspensão naquela expulsão na primeira fase acaba agora e volta nessa fase final, nessa decisão do campeonato, do torneio olímpico. E assim, Arthur Elias sabe que é melhor para a seleção e vai fazer o melhor. Não acredito que ele vai fazer. Se Marta jogar, que não vai ser, creio eu, pelo tamanho de Marta e tipo, acabou. Porque isso acontece no futebol. Assim, o tamanho do jogador se escalar. Tipo, o cara tem, como falou aqui, Cristiano Ronaldo. Como assim o cara não vai botar Cristiano Ronaldo para jogar? Mas, assim, tá entendendo? É a mesma lógica. Assim, como a gente tá falando isso porque Cristiano Ronaldo jogou a Eurocopa inteira. No fim, acabou não sendo tão bom para Portugal. Mas aquela discussão, mas até não ser tão bom, ninguém estava dizendo que não seria bom ter Cristiano Ronaldo. Depois terminou no meio da Eurocopa começou a rolar o debate, né? Pô, mas ali no meio da Eurocopa, mas no começo ele era um jogador perigoso, o cara que tentava em todas as bolas, chegava, não era nem questão física, era mais assim, uma hora faltava a perna. Nesse momento, eu acho que não seria isso. Seria a escolha de Arthur Elias. Se ela jogar é porque que ela jogou. Mas ignorar que o Brasil foi competitivo como há anos, no plural, há anos não era no futebol feminino, é difícil. Porque há anos, mas só dentro do futebol feminino mesmo, dentro... já que o Celso trouxe assim masculino, que a gente até falou no dia que a gente fez uma live, é a maior vitória da seleção brasileira desde o Ouro Olímpico de 21. E que nem foi tão celebrado ali, porque já tinha quebrado o jejum no Rio. O do Rio foi mais celebrado. E ainda tem outras questões, Cássio. Numa Olimpíada sem público, o jogo foi de manhãzinha. E ainda tem isso. E mesmo sendo do Maracanã, eu acho que esse ouro, se o Brasil for contra os Estados Unidos, eu acho que será uma celebração maior do que o Ouro Olímpico do Maracanã, que já foi Ouro Olímpico do Maracanã, primeiro vez que o Brasil é campeão do Olímpico, mas ali o Brasil é pentacampeão mundial daquela Copa do Mundo. Aquilo era só para dizer, faltava isso e agora não falta mais nada. Agora não, ali era só para dizer, não estavam dizendo que a gente nunca tinha ganhado isso aqui, pronto, agora ganhou, pronto, agora não falta mais nada. O do futebol feminino é diferente. O do futebol feminino é mudar de patamar. O ouro masculino de 16 não mudou o patamar do Brasil. Simplesmente ali completou a galeria e pronto. Agora realmente é campeão de tudo. O do futebol feminino entramos no grupo onde os Estados Unidos está, onde a Noruega está, onde a China está, onde o Japão está, onde a Espanha está e até o Canadá de forma surpreendente está, que ganhou a Olimpíada passada. De forma bem surpreendente o Canadá. E o Brasil teve times muito melhores do que o Canadá ao longo da história. Teve durante mais tempo, eu digo, né? Assim, o Canadá foi melhor. Teve mais chances que o Canadá. Isso. Teve mais chances do que a Noruega. Então, assim, e não bateu. Acontece. O Brasil, no feminino, é uma espécie de Holanda do masculino. Assim, que tem 3 vezes vice da Copa do Mundo, chega ali na final, que tem grandes jogadores na história, mas que assim a coisa não acontece. Tem uma grande chance de acontecer e passa, na minha opinião, e acho que é de vocês dois, vocês já falaram também sobre isso, desses 2 jogos que são as 2 maiores apresentações da seleção feminina nos últimos anos. A contra a França é uma apresentação muito aguerrida, onde Lorena, melhor jogadora do Brasil na competição, com folga. Goleiraça. E se a goleira é a melhor, se a goleira é a melhor jogadora da seleção na competição, é porque você está tomando muita pressão, mas a goleira está segurando. E assim, pega um pênalti no começo do jogo, segura muito a França de Renat, e no fim, num contra-ataque, consegue vencer a partida. Mas ali, a frase clássica do Boca, meu irmão. Boca não jogava nada na primeira, ia se arrastando na primeira fase, Boca de Riquelme, e aí, La Copa empieza em los octavos. A Copa começa nas oitavas, no mata-mata. E é uma verdade. O Brasil começou no mata-mata. Começou sendo copeiro contra a França, mas contra a Espanha, não. Contra a Espanha, o Brasil não foi só copeiro. Contra a Espanha, o Brasil foi estratégico, o Brasil foi intenso, o Brasil... Não vou dizer que o Brasil foi eficiente, porque o Brasil... Eu queria usar as palavras, eu só não vou dizer isso, sabe por que eu não vou dizer isso? Porque era para ser letal, era para ter sido 20-4, 20-2. É que o Brasil perdeu tanta chance que não foi letal. Para ser letal, o cara tem que ir lá e fazer. O Brasil criou tanto, que acabou não sendo letal da quantidade de vezes que criou. Agora, mesmo fez assim... Fez 4, podia ter feito 8. Exatamente, fez 4 e o jogo terminou, perdeu muito gol. Se não foi letal, então foi crônico. Exatamente. Perdeu. O tempo todo. Buscou o tempo todo. O Brasil fez 4 gols na campeã do mundo e a impressão foi pouco. E foi pouco. Então, a atuação da Espanha, ela é demolidora. E ela tem uma escalação. Não dá para ignorar que ela tem uma escalação, não. E um perfil, eu diria, Fred, para a gente entrar nas odds, que
Se esse ouro vier, certo? Com ou sem Marta tocando na bola, ela sendo titular ou ela não tocando na bola, a história, o roteiro é sensacional. O roteiro é sensacional. E se for ouro, é como o Messi no Catar. Assim, chegou na última dança, o Last Dance de Messi lá, ganhou a Copa. Pronto. Né? Essa é a Last Dance de... E é importante dizer isso. O futebol feminino ainda é uma categoria que a Olimpíada vale o peso da Copa do Mundo. Talvez, eu ainda acho que vale mais. Totalmente. Eu ainda acho que vale mais. Por um motivo. A capacidade de mobilização da Olimpíada para nós brasileiros é maior do que a Copa do Mundo de futebol feminino. Mas isso está mudando a cada 4 anos. Eu acho que isso foi até 2019. A Copa do Mundo, sim, curiosamente, girou a chave. Em 2023, justamente quando o Brasil caiu na primeira fase, naquela campanha vexatória, empatando com a Jamaica na última rodada, a Jamaica que fez os amistosos desse ano, o Brasil quebrou todos os recordes de audiência do futebol feminino. Total, e foi jogo de madrugada, de manhãzinha, né? De manhã e tal. E assim, ali foi pra TV aberta, inclusive. Total, mas aí eu acho isso, Cássio. Eu acho que tá mudando. Tá naquele momento de mudança. Mas, veja só, a gente tá numa semana, em 2 semanas, que a gente comemora ouro de toda forma, mas comemora bronze de esporte que a gente vê... mas é exatamente isso. 3 minutos a cada 4 anos, como o Taekwondo. Você está certíssimo. E o futebol feminino velho, me impressionou que a Copa do Mundo de futebol feminino ela começou em 1991, tá? Um dia desse é que surgiu o vídeo do primeiro gol do Brasil na Copa do Mundo feminino. Foi matéria, fizeram matéria sobre isso. Um Mundial que chegaram informações e tal, pela falta de cobertura, não foi transmitido e acabou perdendo o vídeo. Aí até achou que finalmente alguém filmou. Aí pronto, o gol, veja, na Copa do Mundo, em 98, pô, não existe vídeo, deveria até, obviamente já existia câmera, mas não existe vídeo do gol do Brasil da Copa de 30, não tem. Mas já tem de 38. No futebol feminino não tem de 91. Imagina, 95 passou na Band, o Mundial, 96, se eu me engano, já foi para o Sport TV, a Olimpíada passou, que eu lembro de ter visto. Então, teve esse aumento, até chegar na Globo, que é a maior emissora do país. Aí essa chave já virou. E de uma forma geral, a Olimpíada ela traz isso. Mas eu acho que na Copa do Mundo, desde 2023, eu acho que já passou. Fred, vamos agora dar uma olhada em como as odds estão analisando, estão traduzindo, tá? Esse jogo antes de a bola começar a rolar. O que a gente tem de odds nesse momento, Celso, são para a medalha de ouro. E aí, então, vale prorrogação, vale pênalti. E o Brasil tem uma goleira que teve 2 pênaltis contra ela nessa Olimpíada e pegou os 2. 3, pegou 3. Felizmente o gol do Japão entrou. Foram 3, ela pegou 2, exatamente. Né? A gente tem uma goleira que faz diferença, né, em cobrança de pênalti. Então, talvez por isso... E no jogo correndo, viu? E no jogo, né? Mas é porque eu tô falando nesse... Não, entendi, mas só para deixar bem claro que não é só boicotear, não, viu? Nas amplitudes dessas odds, onde não existe o empate, tá? Quando saírem as odds detalhadas, a vitória do Brasil vai estar pagando muito mais. Mas o Brasil está pagando, Celso, 2,62 no momento que a gente fazia esse vídeo. Olha só, eu assino, viu? No título. Repito, não tem o empate. Não, né? Sim, qualquer que seja o roteiro, tempo normal, vitória nos 120 minutos, no caso é 135 hoje em dia, né? Isso. Nem meia medalha se for nos pênaltis, não, né? Não, e aí, Celso? Bora, vale tudo. Esse 2,62 mostra que não é assim, não estamos falando de algo que não é nada do outro mundo. Gostei bastante dessa odd, viu? Eu chamei de zebra alguns minutos, porque acho que é o cenário como se enxerga, mas que bom que a Bet Nacional tá achando que não é. Assim, e os Estados Unidos paga 1,44. E aí é o normal, veja só. Veja, os Estados Unidos pagar 1,10 para mim, não faria 1,10 ou 1,40 para mim não ia fazer diferença. Nesse momento o que me surpreendeu foi a odd do Brasil. Muito aceitável. Até porque uma odd mais alta para o Brasil
significa uma odd mais baixa para os Estados Unidos, né? Mas essas odds aí estão do tamanho certo, porque detalhe, os brasileiros vivem, né, um momento em que se aposta muito e a turma vai carregar na nossa seleção, tá? Então talvez as casas de aposta no mundo dizem, cuidado para não botar alto demais, porque a turma lá, a turma Veja do só, Brasil, Brasília Storm. A Brasília Storm vem Sendo- grande sendo sábado. Sendo sempre algo para ser feito com responsabilidade, tentar ser entretenimento na medida do possível, e é assim, tem que ser o limite naturalmente, mas não tem motivo nenhum para quem tem o costume de não botar de não ir no Brasil. Não botar ficha. Brasília Storm, a Brasília Storm Vem aí. vai vir A grande. gente tá fazendo esse live aqui, a gente, no nosso canal a gente vai acompanhar, é óbvio que a gente vai botar. Brasília Storm, faremos parte A da gente vai Brasília do Brasil. Storm. É óbvio. Fred, assim, lógico que tem todos os tipos de apostadores, né? Profissionais, casuais. Mas, porra, o apostador que é torcedor, né? Esse gosta de apostar no time. Por isso que a gente tá nessa que vem de Brasília Storm, porque a odd é interessante. Total. A odd é interessante. E na vitória vai estar maior ainda quando ela for melhor Perfeito. detalhada, né? Agora, Perfeito. Celso, tem algo que pesa contra. E a gente já passou algumas vezes aqui, que é a danada da história. E essa história passa, Cássio, por 2 finais olímpicas. 2 vezes o Brasil chegou na final, 2 vezes a equipe dos Estados Unidos parou o Brasil, ficou com ouro em Atenas, em Pequim. Conta um pouquinho dessa história, Cássio. O Ghost, que não é o fantasma, né? Nesse caso é o Ghost. Em Atenas, Marta tinha 18 anos. A escalação do Brasil eu não vou ler o nome do estádio não, tá? Você sabe que grego não sou fluente, não. Não sou. Mas coisa curiosa, mas tem aqui a ficha. 10.270 torcedores na final, em 2004. Veja como a final. O estádio, spoiler, o estádio Parque dos Príncipes vai estar lotado. Nem que seja de brasileiro invadindo. Eu duvido que não tenha. A Copa do. Os jogos de futebol feminino foram poucos lotados nessa Olimpíada. Mas a final, eu tô falando que a final mas eu acho que a 2004, final vai estar lotada. A final de 2004 teve 10.270 pessoas. Eu acho porque que vai ter tem os Estados Unidos do outro lado, que é quem mais compra ingresso, né? Isso, mas veja, mas a final aqui era a mesma, Celso. É Brasil e Estados Unidos. A gente vai fazer a mesma final, Brasil e Estados Unidos, em 2004, só teve 10.270. Essa mesma composição de final, no Parque dos Príncipes, vai ter um público muito bom. E o Brasil, naquele dia, jogou com Andréia, Mônica, Tânia Maranhão, Juliana Cabral, que hoje é a comentarista da Casa TV, só para a comentarista da Casa TV era a zagueira do Brasil, né, nessa época, e Daniela Alves. Rosana, aí entrou Michael, que era Michael Jackson, né? Elaine, e depois entrou Renata, Marta e Formiga, Marta jogando como meia. No ataque, o Brasil é 4-4-2, né? E não era o 4-3-3 de hoje em dia, não. E no ataque, Pretinha e Cristiane, técnico René Simões. E os Estados Unidos tinha, de nomes aqui, nem que a gente conheça tanto hoje em dia aqui, tá? Vou até... Rapinoe, já tava ali em 2004. Só para citar... E Mia Hamm, né? Porque tava faltando o Mia, só tava o Hamm aqui. E Mia Hamm, que já chegou a ser eleita a melhor do mundo, a primeira mulher a ser eleita a melhor do mundo, que a FIFA quando criou essa premiação. Os Estados Unidos abriu o placar aos 38 minutos do primeiro tempo e Pretinha empatou aos 27 do segundo tempo. O Brasil, pelo relato, dominou a prorrogação. Dominou, pô. Eu não gosto de lembrar. Dominou a prorrogação. Aí o Wambach, eu lembro, faz o gol aos 6 minutos do segundo tempo da prorrogação. Cara, se você falou que o Brasil, no futebol masculino, feminino, lembra um pouco a Holanda no futebol masculino, e lembra mesmo. Tava no processo de mexicalização. Mas tava começando a ficar mais para México do que para Holanda. Mas eu vou abraçar a Holanda porque já chegamos em mais finais, já tivemos mais chance. Agora, os roteiros que essa seleção passou. É muito dramático, perder, é muito sofrimento. Esse jogo é um absurdo de 2004. E o de 2008 não é muito diferente não, Cássio. Só faltou...
Eu esqueci só de dizer, tá, que o Brasil acertou a trave 2 vezes, tá, no jogo. Exatamente, eu lembro demais, pô. Eu lembro onde eu tava. Eu não gosto nem de lembrar. O Brasil acertou a trave, enfim. Isso aí, aí o Brasil perde essa final de 2004 e aí vai para 2008, em Pequim, no Estádio dos Trabalhadores. Esse jogo eu não achei o público dessa partida na ficha técnica, assim, mas de toda forma foi Brasil e Estados Unidos. Ali o Brasil já era Bárbara, que era goleira do Sport na época, assim, coisa que hoje em dia não aconteceria nunca, né? Assim, no masculino, assim, a titular era de um clube do Nordeste, e tinha Érica, Renata Costa, Tânia Maranhão de novo, Simone Jatobá, depois entrou Rosana, e Daniela Alves na lateral esquerda, e entrou Fabiana. No meio, Formiga, Esther, Maicon e Maicon, né? E no ataque, Marta Jaco virando atacante, Marta e Cristiane, e aqui, se René Simões foi o treinador do Brasil em 2004, e em 2008 foi Jorge Barcelos. E os Estados Unidos tinham nomes conhecidos, não tinha Mia Hamm, que na verdade, Mia Hamm era a estrela dos anos 90, que em 2004 já estava ali na reta final da carreira, e aqui já tinha passado para uma nova geração, mas tinha Hope Solo, uma goleira muito famosa dos Estados Unidos, Carly Lloyd, que chegou a ser eleita algumas vezes a melhor jogadora do mundo, e a treinadora era a sueca Pia Sundhage, que treinou a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2023. Demorou bastante, assim, treinou inclusive o Brasil na Olimpíada também, a Olimpíada de Tóquio, e depois acabou sendo substituída por Arthur Elias. Fracassou com o Brasil. Acreditei muito no projeto, mas ela ganhou esse ouro olímpico nos Estados Unidos e foi de novo na prorrogação e com gol de Carly Lloyd aos 6 minutos do primeiro tempo da prorrogação. A prorrogação de 2004 tinha sido aos 6 do segundo tempo. Essa foi aos 6 do primeiro. Fez 1-0 e o Brasil pressionou muito com a Rainha Marta, mas Marta jogou muito nesse jogo, mas ficou no detalhe. E é um chute de Carly Lloyd, tem muita gente na frente, Bárbara não vai bem no lance, e o Brasil acaba levando aquele gol, perde e leva aquela prata. Mas o que é muito importante ainda destacar é que a Copa do Mundo Feminina ela é no ano ímpar, né? E ela acontece um ano antes da Copa do Mundo. Enquanto no masculino... Um ano antes da Olimpíada. Desculpa, um ano antes da Olimpíada. Enquanto na Copa, no futebol masculino, 2 e 2 anos, né? 2 anos de Copa do Mundo, 2 anos da Olimpíada, 2 anos de Copa do Mundo. E sem contar que a Olimpíada é uma coisa completamente diferente. É a seleção sub-23 com 3 jogadores sem data. Enquanto no feminino não há regra, não há ressalva nenhuma. Todas as mesmas convocadas da Copa do Mundo do ano ímpar, no ano seguinte elas podem estar na Olimpíada. E é basicamente o que aconteceu. Quando o Brasil perde, Fred, o ouro de 2004, Marta 18, Marta começa a ser eleita a melhor do mundo em 2006, tá? Marta foi eleita 5 vezes consecutivas. Ela tem, na verdade, 6 prêmios, que ela foi ganhar em 2018, mas ela foi de 2006 até 2010, foi eleita a melhor do mundo. Então, quando o Brasil chega em Pequim, Marta já é a maior estrela do futebol mundial. E ali o Brasil já era vice-campeão do mundo. E em 2007... Com ela perdendo um pênalti na final, com prorrogação. Mas é contra a Alemanha. Então, mas só para lembrar o quanto essa seleção tem feridas. Mas contra os Estados Unidos, é aquele negócio. A semifinal da Copa do Mundo 2007 foi Brasil e Estados Unidos. E tá ali marcado. O Brasil ganhou de 4-0 numa semifinal. Assim, os Estados Unidos sendo quem era, tá? Assim, foi uma das maiores pancadas. É a maior vitória da história do futebol brasileiro. Talvez até o 4-2 sobre a Espanha. Não, esse é maior porque isso foi na semifinal da Copa do Mundo. Eu considero esse maior. Foi na semifinal da Olimpíada, de uma seleção campeã do mundo. Veja só, Cássio, o que vai definir se é maior ou não exatamente, é a final. Se for vice, eu acho que eu ficaria com 2007. Veja só, se o Brasil for campeão, o maior jogo não é nenhum desses dois, o maior jogo é a final, pô. Não, depende. Se for campeão dos pênaltis, o grande jogo do Brasil vai ser. Não, oxe, pelo amor de Deus, tu vai lembrar, meu irmão. Deus. Não, vai lembrar o quê, Cacete? Primeiro que se for pênalti vai ser um Senhor dos Anéis de jogo. Que o jogo assim vai ter, meu amigo, perto de 3 horas de futebol. Vai ser um drama. Se for pros pênaltis, significa que foi um drama mesmo pra chegar até lá. Mas o jogo só tem esse desconto todo quando o Brasil tá ganhando, cara. Se tiver empate, acaba com 3 minutos. Vamos ver. Mas enfim, esse 4-0 do Brasil é a maior vitória do Brasil até o momento. E também aí com o time B pra C quase dos Estados Unidos. C pra D.
Teve a final dos Jogos Pan-Americanos de 2007. Esse daí tá só na tua conta. Mas Nossa, teve 70 mil pessoas no Maracanã, 60, Sim, 70 mil pessoas no Maracanã. É o maior público da história do futebol feminino no Brasil. E o Brasil ganhou de 5-0 na final contra os Estados Unidos. Mas enfim. Não valeu nada. Mas enfim, realmente, de fato, valeu para aquela equipe, foi medalha de ouro e tal. Sim. Mas. Valeu para o desenvolvimento do futebol, para a novela da. Não, a coisa mais importante daquele dia foi ter levado aquele público todo para o estádio. Exatamente. É isso, exatamente. Esse é o título. Quando o Brasil perde dos Estados Unidos, é o legado. Em 2004, tinha perdido na primeira fase também, assim. O scout ali era 18 vitórias dos Estados Unidos em 22 jogos, desde 1986, quando as seleções começaram a se enfrentar. O histórico é muito recente, né? Futebol, até 79, futebol feminino era, acredite se quiser, proibido no Brasil. Tá parecendo até quem tá falando assim de um país completamente, esses países que existem por aí desse jeito, né? Assim, né? Mas era o Brasil. 79 era proibido. Assim, acredite se quiser. Pense da seguinte forma, pense assim, que hoje existe alguma modalidade que mulher não pode praticar. Aí o cara fala, não, nenhuma. Pois é. Aí pense que em 79 o futebol já era o futebol. Futebol já era, tipo... O Brasil já era tri. O Brasil já era tri. Já tinha, a Júlia Rimet já estava no Brasil. Tinha sido nem derretida ainda. E mulher não podia praticar. Pronto. Então, é bizarro, mas era assim. Aí em 86, as seleções começam a se enfrentar e era isso. Estados Unidos, 18 vitórias em 22 jogos. Até 2004. E de lá pra cá não mudou muito não, viu? Mudou não. Bom, mas vai mudar. Vai mudar. Tomara que mude, Celso. Pra mim, vai ser um jogo de leveza. Repito, esses 2004 e 2008. Leveza até botar 1-0, cara. Se botar 1-0 minha mão, é porque não tá aparecendo na tela, mas minha mão tá levantada pra dizer exatamente isso. Falo muito no gesto, assim. Eu dizer, é leveza. Eu ia dizer assim, é leveza até começar o jogo. Mas o meu ponto, pra não parecer que é desdém, e obviamente não tem nada a ver com isso, é leveza no seguinte sentido. O outro lado é muito superior. Em 2004 e 2008, não era. Em 2004 e 2008, o Brasil não era pelo menos pau a pau o jogo. E o Brasil perdeu um detalhe, foi muito doloroso e tal. Dessa vez, é uma campanha de renascimento. Ali não era renascimento, ali era consolidação que acabou perdendo aquele trem, perdendo aquele bonde da história que estava passando ali. Dessa vez é um renascimento. O Brasil ficou a um gol lá da Austrália de cair na primeira fase dessa mesma Olimpíada. Assim, por um triz, o Brasil não cai na fase de grupos ainda. E os roteiros são tão fantásticos que o próprio Estados Unidos classificou o Brasil. Exatamente. Exatamente. Então, exatamente. A Austrália ficou um golzinho ali de entrar no lugar do Brasil como um dos melhores terceiros colocados. 2-1, né? Os Estados Unidos venceu a Austrália. Se o jogo fosse 2-2... Pronto, e se o jogo fosse 2-2, o futebol brasileiro, o futebol feminino do Brasil, em termos de seleção, estaria no mesmo limbo que estava desde a eliminação da primeira... Porque, seria eliminada a primeira fase da Copa do Mundo, eliminada a primeira fase... Mas quando a gente fizesse o balanço das Olimpíadas, a carga era muito de pesado. Críticas no futebol feminino ia ser gigantesca. Porque o desempenho foi horroroso. Primeiro, não era uma eliminação por que azar. Não era que azar. Era merecida. Mas... De novo. Aconteceu porque é esporte, e dentro do regulamento permitiu que o Brasil jogasse, e aí quando você começa o mata-mata, que é outra competição, e aí é a seleção feminina que se desejava há muitos anos. Foi prazeroso torcer pelo Brasil contra a França e contra a Espanha, e que seja assim contra os Estados Unidos, que seja uma partida digna. Se o Brasil ganhar, será fantástico, mas se perder, que seja digno como foi contra a França e contra a Espanha, e não uma memória daquela primeira fase, que aquela primeira fase seja uma memória já muito antiga, que para mim eu já estou tratando assim. Tô trincado pelo ouro. Trincado pelo ouro. O maior ouro do Brasil nessa Olimpíada é de Rebeca Andrade. Até esse jogo. Se o Brasil for campeão, não tem como, vai no mínimo empatar. No mínimo empatar. Porque saber ouro na ginástica é muito forte, tem que assim, só para não. Mas assim, futebol feminino no Brasil, pô, velho. Veja, a audiência Rebeca da final de Rebeca ouro, foi muito grande, mas a audiência desse jogo vai ser a audiência de futebol masculino, da seleção masculina. Perfeito. Bom, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse nosso programa. Se você gostou, deixa aqui o seu like, deixe seu comentário. Se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso conteúdo e nos ajude a crescer. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.